Eu sou Adriana Moya, faço parte da diretoria do GAN-DF. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Você realmente nos inspira. É sempre tão importante ouvir o que você tem para dizer, né? Em especial nesse momento tão ímpar e tão desafiador. Obrigada mais uma vez, Lara. Bom, como líder, como presidente de uma agência, como gestora, me sinto desafiada todos os dias buscando inspiração, modelos e novas formas de reinventar o meu negócio, principalmente na busca pela liderança humanizada. E foi isso o que encontrei na Luciana Rodrigues, desde a primeira vez que a ouvi falar. Em uma das suas dicas, ela sugere eleger pelo menos 3 pessoas que te inspiram. E a Lu Rodrigues é uma delas para mim. São mais de 2 décadas de experiência, trabalhando em empresas como Warner Media, onde atuou como vice-presidente de inovação, BuzzFeed, onde foi gerente geral. Antes disso, trabalhou em algumas das agências mais relevantes do mercado, entre elas Thomson, FNASC W Brasil. Sua trajetória de muito sucesso é reconhecida pela maneira singular como Luciana conduz seus desafios. Em seu perfil do LinkedIn, ela destaca: cuide das pessoas, dos produtos e dos lucros, nessa ordem. Isso já diz bastante, né, sobre essa admiração. Hoje, Luciana é CEO e presidente da Grey Brasil e estabeleceu como missão pessoal colaborar para o empoderamento feminino no mundo corporativo. Luciana é mãe de Manuela e Isadora. E, dito isso, Lu, só temos a agradecer e compartilhar, de você ter compartilhado com o nosso mercado um pouco do muito que você tem para nos dizer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, que honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite ao Grupo de Atendimento e Negócios de Brasília, Adriana, Renata, todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa minha jornada. Bom, eu falei que o tema de hoje ia ser sobre crescimento e conforto não coexistem, e você precisa saber disso. E aí, para que a gente não tenha entendimentos diferentes, eu queria começar com a frase do Alejandro Jodorowsky. Eu não sei se todo mundo conhece, ele é cientista, autor, poeta, escritor e psicólogo chileno-francês. E ele fala o seguinte: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, existe um abismo. E aí, ao invés de começar já falando como eu acredito que pode acontecer essa química do crescimento e não se sentir dentro da zona de conforto, eu vou começar com a ajuda do dicionário. Então, eu queria começar falando o que significa conforto. E aí eu vou para a zona de conforto, que a gente sempre fala, tem que sair da zona de conforto. O que é o conforto exatamente? Conforto é uma expressão que indica uma série de situações favoráveis, geralmente relacionadas à estabilidade financeira, afetiva. Então, é sobre essa estabilidade. E aí eu falo sobre crescimento, porque eu estou falando sobre conforto e crescimento não coexistem. Crescimento é o aumento em que a evolução, desenvolvimento, melhoria e avanço. E aí, na semana passada, quem vai me ajudar a contar essa história é o Yuval Harari. Na semana passada, ele teve no South by Southwest, junto com aquela atriz do Big Bang Theory, e eles falaram muito sobre essa questão da mudança, que realmente está dentro do DNA do ser humano. A única coisa que o ser humano tem certeza é que as coisas vão mudar, mas o ser humano se sente muito ameaçado. E, de fato, isso acontece porque é inconveniente aprender o novo, e muitas vezes é porque é perigoso. Então, na verdade, é respaldado pela ciência. Se a gente olhar para a biologia, 99% das mutações são ruins para o ser humano. E é um percentual muito baixo do que pode ser melhorado dessa evolução. Então, eu queria começar colocando esse cenário, porque, de fato, eu acredito, no momento que a gente vive hoje, a gente tem que estar muito preparado para esse
desconforto de não saber exatamente como a gente vai seguir, como que a gente pode evoluir. E aí, eu queria fazer um convite para todos que estão assistindo aqui, investindo o seu tempo, porque é sobre o tempo, o que a gente faz com o nosso tempo. Então, eu queria fazer um convite para a gente repensar, deixar de lado, comecei falando o que eu penso, do que você pensa, para a gente evoluir, pensar em como a gente pode evoluir como pessoas, como profissionais. E aí, o que eu posso oferecer? Porque não existem verdades, a gente sabe que cada um tem uma jornada, e isso é super importante, nunca se comparar, cada um vem de uma cultura diferente, e faz toda a diferença de onde você de fato vem. Então, eu costumo dizer que usa a sua história a seu favor. Então, desde a sua infância, onde você cresceu, como que você se desenvolveu, como que profissionalmente, se você teve mais oportunidades, menos oportunidades. E eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, porque muitas vezes a gente fica olhando para o outro, e aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde, acaba acontecendo, porque a gente está ali focado no outro. Olha, ele está se desenvolvendo mais, ai, foi promovido, ai, mudou de trabalho. E eu acho que é muito sobre a gente se conhecer, o que faz bem para mim não faz bem para o outro, o que faz sentido para mim não faz para o outro. Então, hoje, o que eu quero oferecer para vocês é uma história da minha jornada, do que fez sentido para mim. Então, pode ser que do que eu vou falar, alguns vão tirar 15%, outros 30%, outros vão dizer, meu Deus, isso faz todo sentido para mim. Mas é um pouquinho de como eu acredito que a gente hoje, como que eu posso usar melhor esse nosso tempo. Então, eu quero compartilhar com vocês 10 aprendizados que eu tive e que eu levo para a minha vida, baseados no Manifesto Incompleto para o Crescimento, que foi escrito pelo Bruce Mal. O Bruce Mal, eu recomendo fortemente que vocês dê um Google nele, é um designer. Esse manifesto completo, ele escreveu em 1998 e ele continua sendo absolutamente preciso, parece que ele escreveu na semana passada. Então, eu vou traçar um pouco da minha história de aprendizados que eu tive, com alguns desses aprendizados, tá? O primeiro dele diz o seguinte: permita que os acontecimentos te transformem. Então, você tem que estar disposto a crescer. E crescer é diferente de algo que você espera ou que você produz. Você é a vivência. É na jornada que tudo acontece, é na jornada onde a criatividade aflora. Então, os pré-requisitos para o crescimento é estar aberto aos acontecimentos e permitir que eles te transformem. E aí vou contar um pouquinho da minha jornada de uma forma muito rápida. Muitas vezes, o que a gente vem vivenciando é pessoas que mudam de trabalho acreditando que vão encontrar algo totalmente diferente. E aí chegam no trabalho novo e falam, nossa, mas não era isso, e se frustram. Pessoas que são desligadas por milhares tem várias causas. Porque a empresa ou a agência precisou fazer uma reestruturação, porque perderam clientes. Então, como você pode usar isso a seu favor? Teve numa das minhas passagens, eu estava super feliz e em algum momento eu estava discordando muito da liderança do meu gestor. E aí eu pensei, eu acho que está na hora de eu mudar. Eu acho que, na verdade, o problema não é ele, não é onde eu estou. Eu acho que não faz mais sentido estar aqui. E aí comecei a fazer as coisas acontecerem. Fui atrás, falei com pessoas e, de fato, consegui buscar essa mudança. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gente está desconfortável com o lugar onde a gente está infeliz, a gente não está produzindo do jeito que a gente deveria produzir e a gente continua lá. E aí é ruim para você, que está esperando, é ruim para a empresa, é ruim para o seu gestor, é ruim para a sua equipe. Então, esse meu primeiro recado é sobre isso. Permita que os acontecimentos te transformem.
E é maravilhoso quando você sente esse desconforto. Eu passo muito tempo falando sobre isso, porque eu vivi na prática muitas situações de desconforto. E aí, se me perguntar, não, Lu, mas é que, para quê? A gente já está passando por tanto sofrimento. Mas não é aquele desconforto que pode te trazer problema de saúde mental, é aquele desconforto que você sabe, em algum momento, as coisas vão girar do jeito que você imagina. E tem uma frase de uma psicóloga formada pela Harvard, que eu a amo, que ela chama Susan David, e ela fala o seguinte: coragem é o medo caminhando. Então, não quer dizer que você nunca vai ter medo, ou que você, tudo bem, você continuar. Coragem é sobre isso, é você entender que você vai ter um impacto, mas não deixa de fazer. Então, esse é o primeiro aprendizado. O segundo é sobre processo e resultado. Então, o processo é mais importante do que o resultado. Quando o resultado conduz o processo, ficamos limitados a ir apenas até onde já estivemos. Se o processo conduz o resultado, podemos não saber para onde estamos indo, mas certamente queremos estar lá. E aí eu trago junto com isso a questão da cultura de inovação. Porque dos dois lados, eu estou tentando trazer sempre o ponto de vista da gestão e o ponto de vista dos colaboradores. Porque a maior parte da minha carreira eu fui colaboradora. E eu acho que é isso que os gestores jamais podem esquecer, que é sobre empatia. Eu já estive lá, o que eu esperava da minha liderança? E aí quero falar sobre a cultura de inovação, porque muitas vezes a gente acredita que cultura de inovação é sobre cada um fazer o que acredita, e ter mais liberdade, ter mais autonomia. E aí, a autonomia, ela só funciona com responsabilidade. Isso é essencial. Sem responsabilidade, autonomia vira pessoas que estão perdidas sem saber por onde vão. E eu tenho estudado muito sobre cultura de inovação. E cultura de inovação nada mais é do que você ter muita disciplina para você ser muito eficiente. Isso é cultura de inovação. Que é, sim, é testar, é errar, é aprender, mas é sobre disciplina. E muitas vezes a gente acaba achando que a cultura de inovação é sobre cada um fazer o que quer. Então, muitas vezes, o processo que eu acho é a coisa mais maravilhosa, que é sobre a gente aprender, quando a gente está trabalhando juntos, quando a gente colabora com os times, tanto os internos quanto dos nossos parceiros. É aí que as coisas acontecem. E eu acredito que as pessoas, vou dizer as pessoas, porque eu já vivi muito essa nova maneira de entender que é sobre o processo e não o resultado. As pessoas acabam focando no resultado e não tiram o melhor do processo. O resultado é aquele, eu quero aquilo. Não, o que a gente aprendeu? Como que a gente vai fazer melhor da próxima vez? Como vai ser, às vezes, menos dolorido? Ou como vai ser mais produtivo? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar. É sobre o processo. O resultado é uma consequência. Agora eu vou para colecione respostas erradas. A resposta errada é a resposta certa em busca de uma questão diferente. Colete respostas erradas como parte do processo. Faça perguntas diferentes. Então, é mais sobre... Não é valorizar os erros, porque não tem como. Hoje a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que entregar resultado. É claro que qualquer erro vai impactar no resultado. Mas é sobre o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu com esses erros, né? E eu acho que eu trago uma experiência, vou trazer um caso que aconteceu em 2005. É muito antigo, mas é um caso que me acompanha e que eu sei que isso me moldou e me transformou. A gente, na época, trabalhava na Thomson, que agora é o Wunderman Thompson. A gente atendia um cliente que era Listerine, que foi um cliente maravilhoso que eu produzi, que eu tenho assim, uma admiração incrível pela Johnson's, por todo aquele time, por aquele momento. E a gente propôs para o cliente um projeto que era sobre uma experiência. E o projeto chamava O Poder da Boca.
Eu lembro que eu tinha um time maravilhoso, Felipe Zorzi, a Isadora Coelho, entre outros, e era um espetáculo, era um teatro. O poder da boca era sobre o que você fala, impacta. Então, era uma peça de teatro e que a gente ficou todo mundo muito engajado, o cliente aprovou, a gente foi apresentar num teatro, o cliente nem sabia exatamente o que era o projeto, e foi incrível. Só que aí, qual que foi o grande aprendizado de tudo isso? A gente contratou um parceiro, o parceiro tinha que pensar na equipe, no casting, de como ia ser. A gente pagou para esse parceiro, acho que 50%, porque o parceiro disse, não, eu preciso desse budget. A gente conseguiu com a Johnson's. Depois de 2 meses, o parceiro falou, olha, a atriz que ia fazer, não quer mais fazer, então não vai ter mais projeto. E eu lembro que foi assim, foi muito frustrante para a gente. E a gente, era o primeiro grande projeto que a gente tinha conseguido aprovar, fora daquele pipeline, das campanhas, era, vamos testar uma experiência? E eu lembro que foi muito frustrante para os dois lados, para a gente, enquanto agência, ter apresentado algo que acabou não acontecendo, para o cliente. E eu aprendi muito com isso. Então, eu acho que a questão de colecione respostas erradas era sobre não ter aceitado naquele momento, ter seguido. Então, mas é muito sobre fazer e não deixar de fazer, sobre aprender nesse caminho. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque é o exemplo que na prática pode parecer, nossa, então nunca mais eu propus projetos que fossem nesse nível de complexidade. Não, pelo contrário, eu segui firme e forte. Mas é sobre o que eu faço com isso. Então, eu aprendi horrores, a minha equipe inteira aprendeu horrores. Então, colecione respostas erradas. O quarto grande aprendizado é sobre estudar. Então, eu queria também trazer um pouco do que eu estou vivendo, que é nunca parar de estudar. Eu, hoje, na posição de CEO e presidente da Grey, é claro que a minha agenda é uma loucura, mas eu decidi em janeiro que eu queria fazer uma pós-graduação. E aí me matriculei na pós-graduação de Neurociência e Comportamento, na PUC Rio Grande do Sul. É uma pós de 1 ano, que vai acontecer totalmente online. E eu estou me matando de estudar. Eu acho que nem na época da faculdade eu estudei tanto. E porque eu achei que, para mim, enquanto líder, enquanto gestora, era essencial entender melhor por que as pessoas reagem dessa maneira, o que passa na cabeça das pessoas. Então, eu escolhi a neurociência e eu não escolhi business, eu não escolhi nada ligado a finanças, porque já é um assunto que eu domino, que eu, de alguma forma, eu tenho que viver no dia a dia. Então, eu queria deixar aqui para vocês, estudem o que for, pode ser estudar música, pode estudar uma língua diferente. Apesar de eu, nos últimos anos, ter me dedicado bastante a ler livros, muitos livros, e assistir muito conteúdo, eu acho que quando você se engaja numa pós-graduação, numa faculdade, no que for, eu acho que te traz uma perspectiva muito diferente. Então, de novo, funciona para mim, eu tenho certeza que quem está aqui assistindo e a mãe tem bebê pequeno, não façam isso, foquem nos seus bebês, ou você está passando por alguma situação familiar, tem algum ente que está doente, que você precisa... Não façam isso. Então, por isso que eu comecei dizendo, o que serve para mim não serve para todo mundo. Eu estou falando um pouco sobre do que faz sentido para mim. E estudar faz todo sentido. O outro aprendizado é que todo mundo é líder. Todo mundo é líder. O crescimento acontece. Sempre que isso acontecer, deixe-o surgir. Aprenda a segui-lo quando isso fizer sentido. Deixe qualquer um liderar. E eu gosto sempre de falar de um filme que é o meu favorito da Pixar, que é o Ratatouille. Acredito que todos já assistiram, mas se você não assistiu, recomendo fortemente. O Ratatouille não é um filme infantil. Ratatouille é sobre... Eles falam uma frase seguinte em inglês. Anyone can cook. Todo mundo pode cozinhar. E eu acredito fortemente nisso, assim, todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ter essa oportunidade. E para mim, hoje, a gente está falando aqui sobre criatividade, né? Acredito que a maioria
ou sejam de agências ou de parceiros, é sobre criatividade. E aí, tanto no Ratatouille, que ele é um chefe, é um rato que é um chefe, e que tudo bem, porque ele ama cozinhar, eu acho que no nosso caso é sobre criatividade, e criatividade não é uma área. É claro que eu sou casada com um criativo, valorizo os criativos, acho que o que a gente faz é sobre ideias, mas criatividade é sobre um pensamento, é sobre a forma de trabalhar, é sobre uma mentalidade. E na Grey a gente fala muito sobre criatividade, tem que estar em todas as áreas. Eu hoje tenho a diretora financeira mais criativa que eu conheci na história. Caterine, você é a pessoa mais criativa que eu conheço, e eu só posso agradecer. Então, a criatividade tem que estar na mídia, no atendimento, óbvio. E eu gosto que o grupo de atendimento e negócios, ele está o tempo inteiro, eu acho que desafiando esses profissionais. Eu sou uma profissional que fui formada, sempre fui uma profissional de atendimento, e eu gosto muito de ter um olhar sobre negócios. Então, a criatividade tem que estar em todas as áreas, é uma mentalidade. O próximo ponto que eu queria falar é sobre colaboração. Antes de entrar em colaboração, tem uma frase que eu li esses dias que eu achei brilhante. E quando eu gosto de uma frase, eu vou escrevendo, porque depois isso faz com que eu tenha mais conteúdo para compartilhar. A comunicação é para os relacionamentos o que a respiração é para a vida. Então, quando a gente fala sobre liderança, liderança é sobre comunicação. É se você se comunica bem, é como você usa essa ferramenta para engajar todo o time, e comunicação é sobre todo mundo. Então, agora indo para o sétimo, e eu tenho só mais 3, porque eu sei que a gente só tem mais 10 minutos. Colaboração. O espaço entre pessoas que trabalham juntas é cheio de conflitos, atritos, alegrias, prazeres e um vasto potencial criativo. E eu, Luciana, acredito que colaboração é tudo. Não existe a gente evoluir sem colaboração. Logo que eu cheguei na Grey, ficou bastante claro que a gente precisava de ajuda em algumas áreas. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar ajuda com uma agência que eu amo também. Eu falo para eles que eu sou a PR deles, que é a iCherry. A liderança da iCherry, a agência. E eu fui atrás de colaboração, ao invés de olhar e dizer, nossa, mas vão achar que é uma fraqueza, ou que a minha equipe não sabe fazer esse trabalho bem feito. Não, é sobre a gente colaborar, usar as fortalezas, ir mais longe. Então, desde então, eu venho vivendo na prática o que é colaboração. E aí, quando a WPP trouxe a perspectiva de AKQA, como a gente pode crescer sinergia, como a gente pode construir projetos juntos. Recentemente, a WPP lançou a WMS, que é um hub de mídia, que vai ajudar todas as agências. Então, colaboração é a única forma da gente evoluir, seguir e sermos melhores e mais fortes. O sétimo aprendizado. Faça as suas próprias ferramentas. Misture as suas ferramentas e construa coisas únicas. Até mesmo as ferramentas mais simples podem produzir caminhos completamente novos a serem explorados. Lembre-se que as ferramentas ampliam nossas capacidades, de forma que até um pequeno instrumento pode fazer uma grande diferença. E aqui eu quero falar o seguinte: o software todo mundo pode ter, né? A gente compra. Tecnologia, eu acho que sem tecnologia ninguém também evolui. Só que a única capacidade que você tem de diferenciar é o seu soft skill. E aí é onde entra para mim esse crescimento pessoal que eu tanto digo, que é o conforto e o crescimento não coexistem, que é sobre autoconhecimento, que é você buscar ferramentas para autoconhecimento. Então, como se comunicar melhor, poder de empatia, como que você, dentro, o que a gente faz é sobre relacionamento, é sobre como usar os nossos conhecimentos para melhorar a relação, melhorar a criatividade,
melhorar o business, né? O business é uma consequência disso. Então, para mim é muito importante essa questão do autoconhecimento. O oitavo, apoia-se sobre os ombros de alguém. Então, a Adriana começou falando sobre tenha pelo menos 3 pessoas que você se inspira e que você pode trocar. Então, não é só sobre mentoria, o programa de mentoria. É sobre você ter pessoas que te inspiram e que te puxem. Os gaúchos que gostam de falar sobre isso. Você tem que se puxar, se puxa. E é sobre você olhar, não querendo ser aquela pessoa, mas você olhar e dizer assim, o que eu gosto dessa pessoa? E eu fui muito feliz, eu sou muito agradecida, porque na minha carreira eu sempre tive com o radar aberto e com o radar ligado de quem são essas pessoas. E mulheres, homens, é claro que hoje eu tenho bastante esse foco de como apoiar mais mulheres, trazer mais mulheres para a liderança, é a minha responsabilidade. Eu nunca em nenhum momento foquei, eu quero ser uma CEO. O que eu sempre quis é como que eu vou usar esse meu privilégio, como que eu vou influenciar mais mulheres. Então, tenha pessoas que você se inspiram e tenham mentores. O penúltimo, invente novas palavras. E para mim é sobre conhecimento e relevância. De novo, volto para a questão do estudo, e o pensamento exige que você esteja o tempo inteiro buscando novas formas de expressão. Então, não se contentar com o que você está vendo, vai atrás, busque mais coisas. E por fim, que é o ponto que tem mudado a minha vida, ouça com mais atenção. A gente na Grey tem estudado, quando eu digo estudado, porque a gente de fato tem estudado a comunicação não violenta, e a comunicação não violenta traz muito forte a questão da escutativa, que é parar de ouvir para responder, ou já querer trazer uma resposta. A escutativa é você se interessar pelo que o outro está dizendo. E isso transforma. Então eu vejo hoje a Grey, a gente tem se transformado, a gente hoje é uma agência onde todo mundo se escuta mais, as pessoas têm mais empatia. A gente tem falado muito sobre esse momento difícil que a gente está vivendo, como a gente pode se ajudar. Então, cada colaborador que entra na nossa órbita traz com ele um mundo mais estranho e complexo do que poderemos imaginar. Ao ouvir os detalhes e a sutileza de suas necessidades, desejos e ambições, nós trazemos seu mundo para o nosso. Nenhuma das partes será a mesma. Então, eu queria encerrar aqui convidando vocês a repensar como você tem vivido a vida, e pessoal e profissional. Nós não somos 2 corpos separados, e para que vocês tenham o prazer de se conhecer e de se transformar, e de evoluir, e de viver nesse mundo que é mais sobre o desconforto. Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu tenha compartilhado algo que faça sentido para vocês.